senhor, e aí, minha senhora? Tá começando mais um Cidade Alerta! E aí, Boris, qual que é a boa? Boa, corta aqui na 1, corta na 2, corta na 3 agora, na 1, Boris! Veja os fatos que são notícia no Brasil e no mundo, hoje no Cidade Alerta. Agora eu vou te contar uma história. Foca aqui no tio, por favor. Teve um pessoalzinho que mandou um e-mail aqui na produção, falando pra gente fazer uma reportagem da história da invasão holandesa aqui no Brasil, que é muito desconhecida pelos brasileiros. Então agora põe a reportagem na tela com o repórter Caipirinha. Solta pra mim aí, Percival. Certo. Bom dia, estamos aqui conversando com o seu general Major da Silva Santos, raiz log nula, matriz determinante de 0. Boa tarde. Bom dia. Eu gostaria que o senhor nos contasse alguma coisa sobre a invasão holandesa em relação à criação do exército brasileiro. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Boa tarde, porque já passou da 1h. Então boa tarde. Boa tarde. Quando o Brasil era colônia de Portugal, foi invadido pelos holandeses, que ocuparam Pernambuco para explorar a cana-de-açúcar. Foi quando negros e índios e brancos uniram-se para expulsar o invasor. Houve, em 19 de abril de 1648, uma batalha importante nos Montes Guarapes. Pera. O senhor vai ficar lendo ou vai ficar... Vou ficar lendo. É você que paga minhas contas? Você quer a entrevista ou você não quer? Quero, por favor, continue. Por favor. Saco, viu? Houve, em 19 de abril de 1648, uma batalha importante nos Montes Guarapes. Palco da vitória contra os holandeses e nascimento do exército brasileiro. Liderados por Francisco Barreto, André Vidal de Negreiros, Henrique Dias, Felipe Camarão e João Fernandes Vieira. Os brasileiros que combateram os invasores mostraram que o Brasil tinha um dono. Com essa união, para defender o território, surgiu a ideia de pátria. Certo, senhor. Mas eu tava anotando no seu discurso. O senhor esqueceu o nome. Que ao lembrar é muito importante. E também foi um dos ícones dessa época, desse período. Queria saber se o senhor lembra do Calabar. Calabar. Bonita essa gravata aqui, né? Tamo ao vivo, voltou! Recebemos uma notícia que nosso entrevistador Caipirinha e nosso senhor do Maionese tivemos certos problemas. Vamos agora com o entrevistado novo, Chico Buarque. Tamo ao vivo. Então, boa tarde, Boris. Estamos aqui hoje na casa do Chico Buarque. Ele vai nos conceder uma entrevista hoje, falando um pouco mais sobre sua peça. Vamos entrar aqui na casa dele. Boa tarde. E aí, querido Chico? Tudo bem? Tudo bom? Hoje estamos aqui com o Chico Buarque. Ele vai nos conceder uma entrevista falando um pouco mais sobre sua peça, que era para ter sido lançada lá em 1973. Então tem como nos contar um pouquinho? É claro que tem. Então, a minha peça, que eu escrevi juntamente com meu amigo Rui Guerra, grande abraço, chamada Calabar,
O Elogio da Traição, é uma peça bastante interessante. Quem leu ou quem assistiu deve saber do que eu tô falando, porque a gente quis, com ela, criticar um pouco a traição. Porque o exército, ele tem uma visão de traição, de que Calabar foi o traidor de toda essa história. Porque o que aconteceu? Calabar, ele era antes do lado dos portugueses, mas ele passou pro lado dos holandeses. Não por causa de dinheiro. Mas o exército viu isso como uma traição. Por isso ele nem é mencionado na história da criação do exército. E a gente quis meio que um pouco satirizar isso, porque mostrar que, na verdade, Calabar ele não foi o único que traiu. E mostrar se ele realmente traiu. Por exemplo, alguns dos personagens da peça, como Matias, a gente mostra ele como traidor também, juntamente com o Calabar. Por quê? Porque ele colocou os interesses do Brasil acima dos interesses de Portugal. Isso foi uma traição, ele traiu Portugal. Então, Souto, Sebastião Souto, que é outro personagem da peça, a gente mostra ele como um traidor porque ele era colega de Calabar e ele traiu Calabar, porque ele fez uma emboscada para Calabar. Então ele era agente duplo da história. E ao mesmo tempo, ele desejava a companheira de Calabar, Bárbara. Então ele, além de trair Calabar, ele traiu a si mesmo, porque é como se ele quisesse estar no lugar de Calabar. Bárbara também, ela é posta como traidora porque ela traiu Calabar com Souto. Ela se envolveu com ele. Então ela traiu. E outros personagens também, eles são mostrados como traidores como forma de questionar esse assunto de traição. Por exemplo, Felipe Camarão, ou Henrique Dias, que traíram sua cultura, sua etnia, quem eles realmente eram, porque, por exemplo, o Felipe Camarão, ele era um indígena, mas ele apesar de ser indígena, ele era catolizado, então com isso ele traiu sua cultura. E a peça foi escrita num momento um pouco difícil para o Brasil, para os artistas, escritores, para todo mundo, porque foi justo na época em que o Brasil estava sofrendo uma ditadura militar. A gente escreveu com o intuito de questionar, além da traição, um pouco a ditadura, porque a pessoa que lê, ela vai fazer uma relação com o passado e com o presente. Então o passado seriam as invasões holandesas e o presente seriam, naquela época, a ditadura militar. E com isso a gente, quando a gente fez a peça, a gente tinha o intuito de fazer a pessoa pensar um pouco sobre isso. A peça foi censurada, a gente teve alguns problemas, mas a gente conseguiu, passar ela. E é mais ou menos isso. Muito obrigado, Chico Buarque. Voltamos direto ao estúdio do Cidade Alerta. Até mais! Pedro Pedreiro penseiro esperando o trem. Mãe parece, espera também para alguém de que entender. Vamos às notícias. Dólar sobe pela 29ª vez no mês. Xuxa lança o seu novo álbum. Barack Obama implanta o Bolsa Família nos Estados Unidos da América. Jovem cai de skate e grita: ai meu... Mulher pula do 59º andar e sobrevive. Jogos Vorazes é eleito o pior filme do ano. Pedro Pedreiro está esperando o trem. Fui ver a banda Avatar cantando coisas de amor.
Vamos agora com o repórter Face Brooklyn. Certo, Marcelo, estou aqui por esse Brooklyn aqui. Vou perguntar umas coisinhas para El Abinel Abinaron. Você certo esse nome? É Abner Abnelson. Abner Abinelson. Perdão. Vou perguntar umas coisinhas para esse homem. Esse homem é o representante da comunidade judaica no Brasil. Irei perguntar umas perguntas sobre a invasão holandesa que teve aqui no Brasil. Porque o seu povo está envolvido nessa conquista, digamos, nesse evento, né? Irei perguntar as palavrinhas que ele tem a dizer. Vai daí. Então, vai ser Brooklyn só. Após o período da invasão holandesa no Brasil, durante a colonização foi incentivada a vinda de populações como ingleses, franceses e escoceses. Parte da população que veio era judaica, meu povo. A cultura judaica na América do Sul teve início no Recife holandês, com a criação da comunidade judaica Zur Israel, que foi muito grande, influente e fortemente ligada aos judeus de Amsterdã. Depois de certo tempo, os judeus passaram a dominar grande parte da economia burguesa, devido ao fato de dominarem diversos idiomas e estarem fortemente ligados ao comércio de escravos e fazendo empréstimos de compra e venda. É só isso? Não, deu um branco. Ah, ok. Bom, eu parei, retomei da meada aqui. Aí a feliz. Ah, tudo bem, tudo bem. Eles faziam empréstimos de compras à vista, a venda de prazo. Além disso, os judeus foram... Pera, a venda de quê? Prazo, longo prazo. De longo prazo. Isso, exato. Além disso, os judeus foram de grande influência ao desenvolvimento urbano de Recife. Já que eles foram responsáveis pela construção de boa parte dos edifícios da cidade e lojas, mercados, senzalas, entre outras coisas. Os judeus tinham mais liberdade religiosa aqui do que fora, e foi aqui que eles abriram a primeira sinagoga da América Latina. Só isso. Olha, muito obrigado. Vai daí, Marcelo. Obrigado, Face Brooklyn. Agora comentários do Boris. Vai lá, Boris! Obrigado. Eu gostei muito do trabalho do Face Brooklyn. Ele trouxe uma matéria muito interessante. Espero que vocês, aluninhos, tenham aprendido uma lição hoje e que vocês consigam fazer o seu trabalho. Eu, particularmente, aprendi bastante. Espero que todos tenham gostado dessa matéria especial. Terminar este jornal, iremos fazer uma dancinha. Ele sabe dos caminhos dessa minha terra. No meu corpo se escondeu minhas matas percorreu. Os meus rios, os meus braços. Ele é o meu guerreiro nos colchões de terra, nas bandeiras bons. Nas trincheiras quantos ais, ai. Cala a boca, olha o fogo. Cala a boca, olha a relva. Cala a boca, Bárbara.
O senhor sabe surgimento do exército brasileiro? O senhor que é o homem, o exemplo do exército. Sabe quem é? Onde se criou o exército brasileiro? Não sei porque não foi eu que fundei, eu só trabalho aqui, exerço minha função, ganho meu salário e pago minhas contas. Bom, senhor é muito estúpido e ignorante, tá? Venha te dever. Isto é uma vergonha. Batman. Chaves, cara. Agora com o repórter Maconhelson. Maconhelson. Agora com o repórter Facebook Elson. Tio.